Olá, nessa aula nós vamos aprender sobre mediana. O que é uma mediana? Vamos definir a nossa mediana agora. Olha só, a mediana, vamos chamar de ME, tá bom? De uma sequência de N números colocados em ordem, isso aqui é importante você frisar, tá bom? Colocados em ordem. Como assim colocados em ordem? Os teus números, eles devem estar na ordem crescente ou na ordem decrescente, tá bom? Então você tem que fazer essa organização, tá? Senão não vai funcionar, tá bom? Então, colocados em ordem crescente ou decrescente, é um número definido da seguinte forma. Então, para a mediana, existem duas situações que podem ocorrer. Primeira situação: se n é ímpar, ou seja, se a quantidade de números ela for uma quantidade de números ímpares, por exemplo, 7, 11, né? A mediana é o elemento central. No momento que você organizar, você vai cancelando. O número do meio que sobrar, ele é a mediana. Daqui a pouco eu vou te dar um exemplo, tá? Vamos lá. Segunda situação. Se n é par, ou seja, se a quantidade de números que você tem na sequência ela é o número par de números, a mediana será a média aritmética dos dois números centrais. Vou te dar aqui um exemplo para você entender legal toda essa definição. Neste exemplo, nós temos a seguinte situação. Olha lá, seja a sequência. Então, aqui nós temos uma sequência de valores, né? Então, primeiramente, como diz a nossa definição, nós temos que organizar e depois ir cancelando. Preste atenção como a gente acha a mediana desses valores. Primeiro, né? Vamos organizar de forma crescente. Então, a gente tem que pegar aqui o menor número possível, tá? Então, aqui, por exemplo, o menor número é 5. Então, você organiza aqui, ó, 5. Depois vem quem? Deixa eu colocar uma vírgula aqui, para não, senão vai parecer que é um menos, né? 5. Tem mais outro 5? Não, né? Então, o próximo número é o 6, ó, tá vendo? O 6 aqui, então você coloca 6 e 6. Repete a quantidade de números que estão aqui, tá bom? Depois vem o 7, né? O 7 só tem uma vez. Depois vem o 8, ó, 8 e 8 repetem duas vezes. Então, 8 e 8. Depois vem quem? O 9, né? Tá aqui o 9. Eu tô cortando assim que não é para eu me perder, tá? O número 9. Depois tem 10, não, tem 11, né? Então, tem aqui o número 11. Depois vem quem? O 14. 14. Lembra que a gente está colocando na ordem crescente, tá? 14, depois vem 15 e 15. Então, tem dois números 15 aqui. Então, coloca 15 e 15. Depois do 15 vem o 20, né? Na ordem crescente. Depois do 20 vem o 30. Então, coloca o 30 aqui. Como é que você calcula aí a mediana? Presta bastante atenção agora. Você vai cancelando os extremos, tá? Por exemplo, ó, esse número aqui está no extremo, esse outro número aqui está no extremo. Então, você vai cancelar um daqui com um daqui. Entendeu? Agora, você vai cancelar esse aqui com esse aqui, tá? Aí, depois, esse aqui com esse aqui. Aí, depois, este com este, esse com esse e esse com esse. E aí, o que aconteceu? Sobrou um número no meio, um número central. Isso quer dizer que aqui eu tenho uma sequência de números ímpares, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Então, como eu tenho 13 números e 13 é um número ímpar, então vai sobrar um número central. Tudo bem? Então, esse aqui é a nossa, esse valor aqui, o 9, é a nossa mediana. Certo? Então tá aqui, ó. Esse aqui é a nossa mediana, tá bom? A mediana ela é o número 9. Certo? Então essa daqui é o nosso primeiro exemplo para a gente calcular a mediana de uma sequência de valores. Vamos lá calcular agora com um novo exemplo, né? Exemplo 2. Agora vamos ver um outro exemplo que ele é o seguinte, olha lá. Aqui nós temos uma sequência de valores, né? Então, para a gente calcular a mediana, primeiramente nós vamos ter que organizar esses números aqui, tá? De ordem crescente de preferência.
Então, nós temos aqui o número 1 com o número 1, repete duas vezes. Então, a gente coloca 1 e 1. Aí, depois do 1 vem o 5, né? Então, o 5 está sendo repetido duas vezes. Então, aqui 1 e 2. Então, vai colocar 5 e 5. E depois vem o 6. Então, coloco o 6. E o 8 está repetindo 4 vezes, né? Então, aqui tem 1, 2, 3, 4. Então, aqui eu tenho 8, 8, 8 e 8. 4 vezes. Depois do 8 vem o 10. Então, 10 aqui. Pronto, o nosso número já está organizado de forma crescente. E agora é só a gente ir cancelando os extremos, né? Então, cancela, ó, esse número com esse com esse com este com esse. Opa, sobraram aqui no centro, na parte central, dois números. Então, aqui nós temos um conjunto par de valores, né? Então, vamos lá, olha só. Quando acontece isso, o que que você faz? O que que você faz para você calcular a mediana? Você vai calcular a média aritmética desses números aqui, certo? Então, você tem lá, ó, 6 mais 8 dividido por 2. Então, a nossa mediana vai ser da seguinte forma. 6 mais 8 é 14. 14 dividido por 2 dá 7. Então, esta daqui é a nossa mediana dessa sequência aqui. Tudo bem? Então, aqui encerramos a nossa aula sobre mediana. Vou passar mais exercícios para vocês, tá? Para vocês praticarem bastante, tá bom? E desde já agradeço, muito obrigado e vamos praticar muito sobre as medidas de tendência central.